Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo de número 1, os versos de números 11 até o verso de número 14. Nós terminamos a parte da digressão que nós fizemos a respeito dos anjos. Tivemos aqui então, acho que 3 ou 4 aulas sobre angelologia. E fizemos essa digressão explicando para os irmãos qual é o papel dos anjos no ministério da igreja. Hoje nós vamos dar continuidade. E hoje nós vamos falar sobre o anúncio dos anjos da segunda vinda de Cristo. E se der tempo nós vamos concluir essa perícope até o verso de número 14. Atos capítulo 1, versículos 11 a 14. Quem achou, diga amém. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos os assuntos que serão mencionados essa noite, e que a graça do Senhor se manifeste poderosa sobre nós, nos dando entendimento da Tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos no segundo movimento do texto. Vocês estão lembrados que o primeiro movimento do texto é a subida de Jesus aos céus, também conhecido como a ascensão de Jesus. O segundo movimento é o aparecimento dos anjos, no verso de números 10 e verso de número 11. E nós fizemos uma digressão, como disse no início, explicamos aqui algumas coisas relacionadas ao estudo da angelologia e falamos como os anjos foram criados e qual o propósito da criação de cada um deles, bem como também o ministério dos anjos, tanto no ministério de Jesus como no ministério da igreja. Mas nós vimos que esses anjos aqui, eles apareceram com um propósito. E o versículo de número 11 nos traz o propósito para o qual os anjos foram enviados aqui. Eles aparecem para os discípulos ali, no Monte das Oliveiras, e eles trazem uma lembrança de algo que Jesus já havia falado aos seus discípulos ao longo dos seus discursos, ensinos e sermões. Os anjos dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, depois que Jesus sobe aos céus, os anjos aparecem e anunciam aos discípulos que um dia, este mesmo Cristo que subiu na ascensão, voltará à terra, ao mesmo local, conforme Zacarias 14, versículo 4, e pisará os pés neste mesmo Monte das Oliveiras. E da mesma maneira que ele subiu com as nuvens, ele também descerá com as nuvens e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Então aqui nós temos a promessa da vinda de Jesus dita pelos anjos. E esta promessa, irmãos, ela está espalhada ao longo de toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam a respeito da vinda ou segunda vinda do Messias, que também é conhecido no Antigo Testamento como o dia do Senhor, o dia de angústias para Jacó, dia de trevas. É muito interessante isso, porque nós lemos no Antigo Testamento referências muito pesadas acerca da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor. É dito lá: aqueles que estão esperando a vinda do Senhor não sabem aquilo que estão esperando. Por exemplo, eu quero que você abra comigo, por favor, no livro do profeta Amós, no capítulo de número 5, nós temos aqui talvez uma das descrições mais terríveis acerca da segunda vinda do Senhor. Amós, nós vamos ler o capítulo de número 5. Amós capítulo 5. O povo estava pedindo
o dia do Senhor. Estavam querendo que o dia do Senhor chegasse, mas não estavam preparados para esse encontro com o Senhor. E o profeta Amós traz uma repreensão muito dura e fala para aqueles israelitas que o dia do Senhor, para quem não está preparado, na realidade é um dia de trevas. Veja o que ele diz, Amós capítulo 5, versículo 18. Difícil achar Amós, né? Uma dica, decora os livros da Bíblia mais próximos, fica mais fácil de encontrar. Se você vier de Malaquias para trás, fica mais fácil. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Amós capítulo 5, versículo de número 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Segunda vinda de Cristo aqui é representada pela expressão o dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Será como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Veja, irmãos, eles estavam desejando o dia do Senhor. Eles estavam desejando que o rei viesse e estabelecesse o reino sobre a terra. Eles estão aspirando, desejando que o Senhor venha e cumpra todas as profecias com relação ao dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Mas eles não estavam preparados. E como não estavam preparados, o profeta Amós, com uma dura repreensão, ele diz: este dia que vocês estão pedindo, na realidade é um dia de angústia, é um dia de trevas para aqueles que não estão preparados. Para aqueles que não estão preparados, o dia do Senhor será um dia difícil. E ele ilustra no verso 19 dizendo: é como se um homem fugisse de diante de um leão e na tentativa de escapar da morte, ele encontra mais à frente com um urso. É como se ele entrasse dentro de uma casa, encostasse a mão na parede e fosse picado por uma cobra. Sabe o que ele está dizendo? No dia do Senhor, para aqueles que estão despreparados, não haverá escape do julgamento de Deus. Então, vejam como era relatado o dia do Senhor no Antigo Testamento. Há vários outros textos, mas não dá para a gente fazer aqui uma leitura de todos eles. O fato é que, desde o Antigo Testamento, o dia do Senhor já era profetizado, já era falado. Talvez a primeira referência que nós temos à segunda vinda de Cristo saiu dos lábios de um homem chamado Enoque. E esta referência, ela não está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos relatos acerca de Enoque, que prefigura o arrebatamento da igreja, mas dizendo apenas que Enoque foi um homem que andou com Deus, tinha comunhão com Deus. E vocês sabem que no capítulo 5 de Gênesis, Moisés está mostrando ali a descendência de Sete. E ele menciona no meio daqueles descendentes a figura de um homem chamado Enoque. E este homem chamado Enoque, ele andava com Deus. E andava com Deus em um mundo de trevas. Porque o capítulo 6 de Gênesis disse que naqueles dias a imaginação do pensamento da humanidade era má continuamente. Todo mundo andando na contramão de Deus e Enoque andando com Deus. E a Bíblia diz que chegou um dado momento em que Deus para si o tomou. E o escritor aos Hebreus no capítulo 11 diz que Enoque foi trasladado, uma referência ao arrebatamento. Ele foi tirado da terra para morar com Deus, de maneira que ninguém mais conseguiu vê-lo. Enoque é uma figura do arrebatamento da igreja. Assim como Enoque, nós, a igreja do Senhor, andamos com Deus neste mundo de trevas. Andamos com Deus neste mundo maligno, andamos com Deus na contramão deste mundo, mas um dia, tal como Enoque, nós, a igreja, seremos arrebatados dessa terra e estaremos com o Senhor para sempre. Mas Enoque foi um dos que profetizou a respeito da vinda do Senhor, e como eu disse, isso não está em Gênesis, mas está em Judas. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Judas, um livro antes do Apocalipse, né? Judas faz uma menção que nós não encontramos, obviamente,
em Gênesis, mas quis o Espírito Santo revelar a Judas que Enoque foi um dos que profetizou acerca da vinda do Senhor. Judas capítulo único, versículos 14 e 15. Veja que coisa linda, irmãos. Os anjos anunciaram essa volta. Os profetas anunciaram essa volta. O próprio Jesus falou que ia voltar. Os apóstolos escreveram em suas cartas que ele viria. E nós confiamos plenamente que ele vem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Judas, verso 14. E destes profetizou também quem? Para que não fique dúvida que é o mesmo Enoque, Judas diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, o que foi que ele profetizou? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Preste atenção aqui, essa expressão é maravilhosa, nós vamos falar dela mais à frente, mas só adiantando. Ele não disse, é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Ele disse, é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A palavra grega aqui é hagios. A expressão aqui significa que naquele tempo Enoque já profetizava que um dia o Senhor, na segunda fase da sua vinda, voltaria com milhares de santos. E quem são esses santos? A igreja redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Se fosse você, eu tinha dado um glória a Deus, porque você e eu estamos dentro da lista desses santos que voltará com o Senhor. Isso é lindo, irmãos. Verso 15. E qual o propósito da sua vinda? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse texto, irmãos, aqui dava para nós fazermos uma pregação de 3 horas. Porque esse texto fala que o Senhor está vindo e ele vem na companhia da sua igreja, milhares de seus santos, e ele vem para fazer juízo contra a impiedade. Ou seja, o juízo de Deus é perfeito, é justo, haverá um acerto de contas. Aqueles que fazem coisas malignas hoje parece que não vai ter absolutamente nenhuma consequência. Naquele dia eles se encontrarão com um Deus justo para julgar todas as suas ações. Governos ante Deus, pessoas que se revoltam contra a fé, pessoas que queimam Bíblias, como aconteceu nos Estados Unidos, na frente das igrejas em domingo de Páscoa. Todas essas pessoas um dia se prostrarão diante do Cordeiro e receberão o justo juízo de Deus sobre eles. Haverá um acerto de contas, irmãos. Haverá um acerto de contas. E não apenas será punida as obras deles, mas será punidas também as suas palavras. Haverá também um julgamento de palavras. Então, a vinda do Senhor é um assunto que é mencionado em toda a Escritura. Agora eu quero que você chamar a sua atenção para um ponto interessante. Os anjos aqui, irmãos, em Atos 1, versículo 11. Não. A palavra que a NVI traduziu como convencer aí, é no sentido de fazer com que a pessoa entenda que ela é má. Então aí não é mais segunda chance, aí aí não é arrependimento não, é convencer que a pessoa está errada. Então a pessoa será plenamente convencida de que de fato ela merece o juízo de Deus. Condenar, isso, justamente, isso mesmo. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 11... quando os anjos mencionam que esse Jesus que subiu, ele voltará, eu preciso que os irmãos entendam isso aqui, porque é muito importante. Os anjos aqui, eles mencionam a segunda vinda de Cristo, mas a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em 2 fases. Entenderam? Sim ou não? Então repitam aí, para ver se vocês entenderam. O que foi que eu falei? A segunda vinda de Cristo
será dividida em duas fases. Isso está nas Escrituras, categoricamente. A primeira fase da vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. A segunda fase da vinda é a vinda de Jesus em glória para estabelecer o reino milenar. Para alguns essa informação pode ser nova, mas eu vou devagarzinho para você entender. Irmãos, para a gente entender textos relacionados com o Apocalipse, nós temos que adotar uma escola de interpretação. O livro de Apocalipse, a escatologia bíblica, aquilo que trata do tempo do fim, são assuntos que precisam de escolas de interpretação. Eu tenho uma escola de interpretação do livro de Apocalipse. Eu vou dizer de forma geral, não vou explicar tudo sobre a escola, senão a gente passaria meses aqui. Mas qual a minha posição para interpretar o Apocalipse? E é a posição dessa igreja também. Pelo menos eu imagino que seja a posição do pastor também. Algumas pessoas não conhecem nada sobre isso, irmãos. Eu não sei qual é a posição do pastor quanto a isso. Eu sei que, quando eu conversei com ele sobre isso, ele me falou, não, irmão, eu creio assim também. Então, amém. Eu sou futurista. O que é um futurista? É alguém que interpreta os assuntos de escatologia bíblica como que parte dos assuntos já se cumpriram. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 já se cumpriu. 1, 2, 3, 4 e 5 já se cumpriu. Mas dos capítulos 6 de Apocalipse até o capítulo 22 ainda não se cumpriu. Por isso, futurista, parte da interpretação já se cumpriu, mas a maior parte das profecias de Apocalipse, mais precisamente dos capítulos 6 ao capítulo 22, ainda vai acontecer. Por quê? Porque do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, o que nós temos é a grande tribulação. Já aconteceu a grande tribulação? Não. Então por isso que nós somos futuristas, porque nós cremos que ela ainda vai acontecer. Mas tem gente que já acredita que está acontecendo. Está vendo a loucura? Eu não sei como que eles estão achando que a gente está numa grande tribulação. A gente come, a gente dorme, né? A gente fica feliz, a gente vem para a igreja. Segundo, eu sou dispensacionalista. O que é um dispensacionalista, irmão Marcos? É alguém que crê que toda a história bíblica ela é dividida em períodos de tempo que são chamadas de dispensação. Então teve uma dispensação no período de Adão, teve uma dispensação no período de Noé, teve uma dispensação no período de Abraão, teve uma dispensação no período de Moisés e por aí vai. Deus trata com a história da humanidade por espaços de tempos chamadas de dispensação. Esta dispensação que nós estamos vivendo agora é a dispensação da graça. É por isso que agora a pregação do Evangelho está sendo anunciada com mais frequência, porque é a dispensação da graça. Mas terminando a dispensação da graça, virá então a dispensação do reino milenar. Não precisa aprender tudo isso hoje não, estou só mostrando qual é a minha posição para vocês entenderem. A gente precisaria de uma aula bem detalhada de escatologia. Terceiro, literal. Terceiro, eu sou pré-tribulacionista. O que é um pré-tribulacionista? Um pré-tribulacionista é alguém que pelas escrituras sagradas crê que a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação foi destinada ao povo judeu, não para a igreja. Quando Jesus falou da grande tribulação em Mateus capítulo 24, Jesus disse, orai para que a vossa fuga não ocorra no sábado. Por quê? Porque os judeus guardam o sábado, a igreja não. A igreja não estará aqui na grande tribulação. Quarto, eu sou pré-milenista. Creio que um dia o Senhor Jesus virá pelas Escrituras e estabelecerá um reino milenar sobre a terra. Literalmente falando, Jesus reinará no Monte Sião, no trono de Davi, e todas as nações irão até aquele monte para adorar ao Senhor e aprender com ele. Isaías capítulo 2. E por fim,
Esse tipo de método de interpretação que eu acabei de apresentar para os irmãos é o único método, gravem isso aqui, é o único método que interpreta corretamente o livro de Apocalipse. O único. Eu não estou dizendo isso aos irmãos porque eu só conheço esse método, não. Eu estudei todos, mas os outros, nenhum explica o livro de Apocalipse como esse método aqui. Nenhum. Porque o livro de Apocalipse, ele segue uma cronologia. Só para os irmãos entenderem isso aqui, ó. O livro do Apocalipse, a escatologia bíblica, segue uma cronologia que não é explicada em nenhum outro método. O que é que vai acontecer primeiro no tempo do fim? A primeira coisa que marca o tempo do fim, o que é? O arrebatamento da igreja, que é conhecido como a primeira fase da vinda de Cristo. Eu vou já detalhar isso aqui com mais detalhes. Depois que a igreja for arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, o que vem depois? Tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o bemá, no grego, de Cristo. O lugar onde a igreja será julgada, não para condenação, porque a igreja é salva, mas será julgada as obras da igreja. Aquilo que nós fizemos aqui na terra como igreja será julgado lá no céu. E nós receberemos do Senhor os galardões. Terminando o tribunal de Cristo, que vem? Bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. A igreja, como esposa pronta, entra na festa de casamento com o seu noivo Jesus. Lá eles celebram as bodas do Cordeiro. Quantos anos durará essa festa? 7 anos, porque a festa de casamento judaico durava 7 dias. Na escatologia bíblica, os 7 dias se tornam anos. Então, enquanto a igreja estiver celebrando a festa de casamento com Jesus no céu, durante 7 anos, o mundo aqui embaixo estará enfrentando a grande tribulação. De acordo com Daniel, capítulo 9, 10 e 11, quantos anos durará a tribulação? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que dá um total de quantos anos mesmo? 7. Por que a igreja não passa pela grande tribulação? Porque a igreja está na glória, celebrando a ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum outro método explica assim, irmão, mas vamos lá. Depois das bodas do Cordeiro, lembra, a igreja está no céu, celebrando a festa de casamento com o noivo, o rei, Apocalipse 19, e o mundo está sofrendo a grande tribulação com o reinado do anticristo. Terminando aqui a grande tribulação, a igreja vem com Jesus em glória. Aí cumpre-se Atos capítulo 1, versículo 11, a promessa dos anjos. Jesus vem agora com a igreja já arrebatada, e agora sim, ele não fica nos ares, ele desce à terra e pisa no Monte das Oliveiras. Essa é a segunda fase da vinda. Oi? Não, calma, segura. Oi? Sim, com os santos. Aquele texto que a gente acabou de ler. Quando Jesus desce com a igreja, o que é que vai acontecer agora? Tem gente aqui na terra? Tem ou não tem? Tem, muitas nações. O que vem agora? Julgamento das nações vivas. Mateus capítulo 25. Agora Jesus com a igreja está salva. Com a igreja vai separar os bodes das ovelhas. É o julgamento das nações vivas. Nesse momento, então, haverá um julgamento das pessoas que ficaram aqui durante o período da grande tribulação. Muitos judeus crerão em Cristo, muitas pessoas se arrependerão dos seus pecados e obedecerão a Cristo, mesmo no pior momento da grande tribulação. Mas, quando Jesus voltar com a sua igreja, então haverá ali o julgamento das nações vivas. Terminando o julgamento das nações vivas, abro já, viu? Terminando o julgamento das nações vivas, o que vem? O reino milenar. Jesus estabelece um reino de 1000 anos sobre a terra, literal, para que se cumpra as profecias do Antigo Testamento. Neste tempo, Satanás está preso. Depois que acaba-se os 1000 anos, Satanás é solto, seduzirá algumas pessoas, alguns seguirão os conselhos de Satanás, e então vem o juízo final. É quando Deus estabelece o grande trono branco, e nesse juízo final,
todos os mortos que morreram, os ímpios, serão ressuscitados para receber o julgamento. Aí é o juízo final. Não há mais possibilidade de salvação. E por fim, depois do juízo final, o estado eterno de perfeita alegria. Apocalipse 21 e 22. O novo céu e a nova terra desce. E nós moraremos na nova Jerusalém. Essa é a sequência. Pode perguntar, minha irmã. Eu não entendi ainda. No dia do julgamento das nações vivas? Não, porque as pessoas que se arrependeram durante o período da grande tribulação. Quando ele vem para julgar as nações, ele não vem para dar oportunidade. Ele vem para separar os salvos dos não salvos. Os não salvos ele vai lançar no fogo do inferno. Os salvos ele vai dizer: entre benditos de meu Pai para o reino que está preparado. Ok? Oi? Sim. Sim. Salvo na grande tribulação. Mas a irmã perguntou assim: se quando Jesus voltasse, na hora do julgamento das nações, se alguém se arrependesse, seria salvo. Aí não dá mais tempo. Porque se arrepender antes. Quando Jesus chegou, já é para separar, não é mais para salvar. Agora é para separar bode de ovelha, ímpio de justo. Essa batalha do Armagedon, ela ocorre justamente entre aí esse período antes do reino milenar. Que essa batalha do Armagedon, na realidade, é uma guerra do Senhor Jesus com o anticristo. Então, na segunda fase. Quando ele volta na segunda fase, tem essa batalha que na realidade chama-se de batalha do Armagedon, mas não será nenhuma batalha, porque a Bíblia diz que com o sopro da boca de Jesus o anticristo será destruído. Então será uma tentativa de guerra, mas na realidade não se concretizará, porque Jesus o destruirá. Então há essa digressão aí entre o reino milenar e o juízo final. Essa sequência... Sim, serão salvos. Ressuscita e vai para a glória. Ok? Essa é a sequência. Irmão Marcos, como entender tudo isso? Bom, a gente precisaria de um seminário inteiro de escatologia, irmão. Eu estudo isso há mais de 11 anos. Praticamente todos os dias. E tem coisas que eu olho e digo assim: eu só vou saber no dia. Por quê? Porque nós não temos muita informação com o que vai acontecer depois. Muitas coisas vão se descortinando para que a gente entenda. Mas por que eu dei essa sequência dos acontecimentos futuros? Porque para explicar aos irmãos que a vinda de Cristo acontece em duas fases, eu precisaria dizer para os irmãos o que vem, o que vai acontecer na sequência. Eu vou repetir só para que os irmãos fiquem gravados. Primeira fase da vinda, arrebatamento da igreja. Depois, tribunal de Cristo. Depois, bodas do Cordeiro. Enquanto estiver ocorrendo as bodas do Cordeiro lá no céu, grande tribulação aqui na terra. Depois, vinda de Jesus em glória, segunda fase. O julgamento das nações vivas, o reino milenar, o juízo final e o estado de perfeita e eterna alegria. Essas são as sequências. Por isso que eu disse aos irmãos que aqui no texto de Atos 1, versículo de número 11, os anjos, quando mencionam esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir, eles estão se referindo a que período? A primeira fase ou a segunda fase? O que vocês acham? A segunda? A segunda fase. Por quê? Porque somente na segunda fase da vinda é que Jesus pisará os pés no Monte das Oliveiras. Na primeira fase da vinda de Cristo, Jesus não vem e pisa na terra. Na primeira fase da vinda, Jesus fica nos ares, e é a igreja que sobe ao encontro dele no arrebatamento. Então, na primeira fase, Jesus vem, para nos ares, a igreja sobe ao encontro do Senhor. Vamos já ver isso.
De lá, ela é levada para o tribunal e para as bodas. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras. Aí todo olho verá. Estou entendendo até aqui, né? Sei que o assunto é complexo, mas eu preciso resumir, porque não é um estudo de escatologia. Para explicar esse versículo, eu tenho que explicar a escatologia. Veja como é interessante a Bíblia, né? Então vamos lá, vamos entender então a primeira fase. Abram comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Vai ficar mais claro agora. Eu quero que você aprenda pelo menos isso hoje. Aprenda que a vinda de Cristo, ela é dividida em quantas fases? Qual o nome da primeira fase? Arrebatamento da igreja. E qual o nome da segunda fase? Vinda de Jesus em glória. Eu estou escutando coisas diferentes, eu estou achando. Vamos lá, vamos tentar de novo. A vinda de Cristo é dividida em quantas fases? Qual o nome da primeira? Qual o nome da segunda? De novo, a vinda de Cristo é repetida em quantas, explicada em quantas fases? Qual o nome da primeira? E o nome da segunda? Pronto, decore isso aí, meu irmão, que é muito importante para você entender escatologia. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, leia com atenção. Veja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora pare um pouquinho aí. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, acontece um fenômeno aí primeiro do que o arrebatamento. Qual é? A ressurreição dos mortos em Cristo, que são os crentes. Os ímpios não ressuscitarão agora. 1 Tessalonicenses 4, 16. Os ímpios não ressuscitam agora. Quem ressuscita no momento do arrebatamento é os crentes salvos em Jesus. E eles ressuscitam primeiro. Agora olha o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor na terra. Tá assim? Não, porque ele não vem para pisar na terra agora. Na primeira fase ele fica nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, essa é a primeira fase. A palavra que aparece aí para ares é interessante, é a palavra grega aer, e essa expressão se refere a uma região atmosférica. Cientificamente falando, é chamado de troposfera. E o que danado é isso, irmão? Parece um xingamento, né? Sai daí de cima, troposfera. Mas a troposfera nada mais é do que a camada mais perto da superfície da Terra. Troposfera é este céu que a gente consegue enxergar a olho nu. Isso significa dizer, veja que coisa linda, eu começo a imaginar, irmão, porque isso é bonito demais. Significa dizer que no arrebatamento da igreja, Jesus virá e ele ficará visível a nós aí na superfície onde o céu pode ser visto. E nós subiremos para encontrar com ele lá no céu. E todos verão a igreja tendo um encontro com Jesus nos ares e voltando com ele para a casa do Pai. Oh, glória a Deus! Isso. Descer aqui do céu? Não. Nos ares. Esse céu que ele desce é o céu casa do Pai. Céu dos céus. Sim, vamos chegar lá no piscar de olhos. Porque na realidade a gente interpreta ali o piscar de olhos como sendo uma referência direta ao arrebatamento. Mas na realidade o piscar de olhos é uma referência à transformação do corpo. Vou já mostrar isso. A gente imagina, por causa da conexão que há entre a ressurreição dos crentes salvos em Cristo
ressurreição dos mortos. E a transformação dos seus corpos, a gente imagina que é tudo num piscar de olhos, mas num piscar de olhos é a transformação do corpo, a glorificação. O arrebatamento, ele é mais... Sim, sim. Eu não creio como é pregado aí no YouTube, arrebatamento secreto. Não, isso foi uma invenção que partiu a partir daqueles filmes deixados para trás e os livros também. O arrebatamento não ocorre assim. Aquele negócio de a pessoa sumir de repente e as roupas ficar no chão, né? Isso, mas esse tirar com força significa pegar alguém pela mão e arrancá-lo de um determinado lugar. Por exemplo, nós temos exemplos bíblicos de arrebatamento. Quais? Elias. Elias foi arrebatado, Eliseu viu? Viu? Hã? O redemoinho vem ali, o carro de fogo separa eles dois, o redemoinho vem e leva Elias aos olhos de todos. Então, o arrebatamento será um acontecimento, sim, visível. Tanto para nós, os que estamos subindo, como para quem estiver aqui olhando a igreja desaparecer também. O que eles não vão conseguir ver é o que a igreja enxergará, o noivo à sua espera. E vou dizer aqui para os irmãos, aqui é um pensamento meu. Certo? Aqui é um pensamento meu. Eu acho que os jornais, principalmente os da Globo, para não confirmar que foi o arrebatamento, eles vão dizer que foi ET. Eu acho. Porque eles não vão querer assumir, irmão, o fato de que milhares de pessoas sumiram da terra e estarão com o Senhor para sempre. Não, esse todo olho verá, nós vamos chegar lá, é na segunda fase. Aqui o que as pessoas vão ver é a igreja sumindo. Essa questão, irmão, de que aparece aí nos videozinhos do YouTube, né? A roupinha cai no chão e a pessoa desaparece. Na Bíblia não tem nada disso. Os arrebatamentos da Bíblia, as pessoas foram arrebatadas com as roupas que estavam. Filipe foi arrebatado de um lugar para outro, foi com a mesma roupa. Elias foi arrebatado com a roupa que estava, não ficou roupa de Elias no chão. O que caiu foi a capa, mas tinha um propósito. A capa ali era o símbolo da autoridade de Elias sob o ministério de Eliseu. Mas ninguém vai subir nu não, irmão. O que vai acontecer com a roupa, irmão? Sei lá, a Bíblia não diz, mas também não diz que as roupas vão ficar no chão e a gente vai subir nu. Misericórdia, meus irmãos. Eu sei que a Bíblia diz que lá no céu nós teremos vestes brancas. Pode ser que essas roupas vão desaparecer, mas à medida que elas forem desaparecendo, já seremos vestidos com essas vestes brancas que simbolizam a justiça dos santos. Não sabemos, porque a Bíblia não diz. Até onde podemos ir é aqui. Mas o fato é que esse acontecimento aqui é um marco histórico. É isso que a igreja espera, irmãos. Jesus prometeu isso aqui diretamente para a igreja. Marca aí, que eu não vou abrir não, vou só citar para a gente ganhar tempo. João 14, versículo 1 e 2. Aquela promessa de Jesus não é para todos, é só para a igreja. Os discípulos ali representam a igreja, e ali Jesus está falando do arrebatamento. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali Jesus estava dizendo para a igreja: eu vou voltar para buscar vocês, para colocar vocês na casa do meu pai, tal qual o noivo faz com a noiva em Israel. É isso aqui. Sim? Durante esse período dá. Antes da outra vinda dá. Entre a primeira fase e a segunda fase ainda haverá um tempo. Porque os judeus estarão aqui, Jesus ainda vai tratar com os judeus. Não, a igreja não passa pela grande tribulação, porque a igreja já subiu. Os judeus. Sim, os judeus.
Os judeus passam pela grande tribulação porque a grande tribulação, conforme o livro de Jeremias, é um dia de angústia para Jacó. É uma referência direta a Israel, não é para nós. Nós não somos Jacó, nós somos igreja, né? Então, vai passar por esse período, os judeus. Mas esse povo que passa pela grande tribulação são os judeus que vão ser salvos durante esse período que aparece em Apocalipse 7. Quem são essa multidão de salvos? Os que vieram da grande tribulação. Mas a igreja já está lá, já celebrando as bodas do Cordeiro. Oi? Para os judeus, porque eles rejeitaram o Messias. Como eles rejeitaram o Messias, no momento em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, então na cabeça de muitos a ficha vai cair. Ele era o Filho de Deus e nós o rejeitamos. E aí crerão e passarão. Ali se localizava. Sim, sim. Mas é porque o judeu, ele pensa muito limitado. Eles pensam muito só neles. Mas na realidade, quando Jesus voltar e ele der a sua palavra de ordem, todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão, aonde quer que eles estejam. O judeu, ele é exclusivista, ele acha que a salvação é só para os judeus. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus diz, a salvação vem dos judeus, mas é para todo aquele que nele crê. Então vamos lá, vamos entender aqui o arrebatamento. O que é que acontece? Verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu, aí ele usa aí uma expressão, verso 16 de 1 Tessalonicenses 4. Com alarido. O que é um alarido? A palavra grega para alarido é keleusma, que no grego significa uma convocação para uma guerra, um grito de combate. A ideia aqui é de Jesus como um capitão, chamando os seus exércitos, gravem esse nome, exército, chamando os seus exércitos para o encontro com ele na glória. Então tem esse grito de convocação. Quando no antigo Israel e também em Roma, que é o pano de fundo cultural de Paulo, quando se queria preparar os guerreiros para a guerra, um dos capitãos chegavam até o local e davam uma voz de comando, um grito de comando que era entendido por todos os soldados. E aqui é lindo, porque se eu tiver num desfile do exército e o comandante der um grito, eu não faço nada, porque eu não entendo a linguagem. Já participaram por isso? O desfile, alguém dá lá um grito, todo mundo se prontifica, sabe o que é que vai fazer, mas a gente que é só quem está assistindo, a gente não sabe o que significa nada daquilo, mas aquelas pessoas foram treinadas. Então elas conhecem a voz de comando, elas conhecem o grito de alarido e elas sabem o que tem que fazer. A mesma coisa será no arrebatamento da igreja. Jesus, quando descer, haverá no céu um alarido, um grito que a igreja nesse momento saberá. Jesus disse, as ovelhas ouvem a voz do pastor e o conhecem. Isso é maravilhoso, irmão. Oi? Não entendi. É a igreja. Então quando esse pastor bradar e falar e houver esse alarido, todos nós ouviremos a voz e nos prontificaremos para subir ao encontro do nosso rei. Não. Os ímpios não. E se os ímpios ouvirem o som, para eles vão ser igual nós no desfile. O que é isso? Para que é? Mas os soldadinhos estão lá, não estão? Sabendo tudo o que é que vai fazer. Mesma coisa somos nós. O mundo ficará atordoado. Nós nos organizaremos em fileiras para subir. Isso é maravilhoso, irmãos. É lindo, eu consigo imaginar a cena. Sim? Sim. Sim. Sim, perfeito. Isso mesmo, irmão. Perfeito, isso mesmo. Tudo, o cenário todo pronto, não é? Perfeito, isso mesmo. Agora ele diz mais, com voz de arcanjo. Provavelmente aqui o que se ouvirá é a voz do arcanjo Miguel. Então haverá também uma voz angelical. Irmãos, é um desfile.
literalmente. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu estou tentando pintar essa imagem na cabeça dos irmãos. É um desfile. É um alarido, um grito de um comandante para que a gente se organize em fileira. É a voz do arcanjo, o som de uma voz angelical. Aí vem uma terceira coisa que acontece. Tudo isso são sons. Dá para imaginar? Cada som desse aqui alegra o coração da igreja e atordoa os ouvidos dos ímpios. Olha o outro som. Com a trombeta de Deus. E aí, irmãos, quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que essa trombeta de Deus aqui é a voz do próprio Cristo. É o próprio Cristo falando. E quando Ele fala, todos os túmulos dos santos de todas as épocas são abertos e eles ressuscitam para subir no arrebatamento. Aí é por isso que eu brinco dizendo que lá no túmulo de Lázaro ele disse o nome: Lázaro, sai. Porque se ele dissesse sai, todos sairiam. Porque os mortos ouvirão o som da sua voz e sairão das sepulturas ressurretos. Isso é extraordinário, irmãos. Não. Eles sobem juntos. Sim, a igreja já está pronta. Tem que estar pronta agora. Porque esse toque pode ser agora. Oi? Não. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, tudo isso aqui a gente está escutando. Os mortos ressuscitam, aí vem o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Está todo mundo pronto. Todo mundo está ouvindo, tanto os mortos estão ouvindo como a igreja também. Não, sobe junto. Os mortos ressuscitam primeiro e quando eles ressuscitam, nós, os que ficarmos vivos, subiremos juntamente com eles. Ninguém vai na frente do outro, não. As coisas de Deus é organizada. Não, aqui, morto ressuscitou, juntamente com eles a igreja sobe, os vivos, ao encontro do Senhor nos ares. Sim, aberto. Sim. Mas eu digo no sentido de que é as desculpas que vão inventar, né? Mas vai ter várias. Vai ter várias desculpas, vai dizer que foi ET, vai dizer que as pessoas foram teletransportados. Vão ficar perto, vão subir. Alguém falou? Sim. Não entendi ainda. Não, minha irmã, o que ocorre é o seguinte: aqueles que ficaram aqui, mesmo que sejam as pessoas mais queridas para a gente, mas se ficaram por uma razão, porque não honraram a Cristo como Salvador. E nós teremos o senso de justiça de Deus. De maneira nenhuma a gente vai olhar para essas pessoas e vai olhar com desprezo, porque houve um sentimentalismo envolvendo a gente e essas pessoas, mas a gente também não vai olhar com tristeza, porque a gente vai entender nesse dia que o que Deus está fazendo é justo, santo e perfeito. Continua. A gente vai continuar amando as pessoas, nos conheceremos no céu, sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, as pessoas que ficaram, por mais que sejam queridas, e não só as que ficaram, as que já foram para o inferno, porque já morreram,
sem Cristo, nós não vamos olhar para essas pessoas com dor. O céu não é um lugar de dor, não haverá mais dor. A gente vai olhar para tudo isso e a gente vai louvar a Deus pelo seu justo juízo. E o que eu vou dizer agora é forte. Ainda que sejam os nossos pais que negaram a Cristo, quando eles forem lançados no inferno, nós vamos levantar as mãos para os céus e vamos dizer que o Senhor é justo, perfeito e bom. Vai dizer com amor, mas vai dizer com amor a Deus, porque aquele que não amar a Deus mais do que o pai, a mãe, o filho, a filha, não é digno de mim, disse Jesus. O nosso amor por Deus aqui, ele é cheio de amores para competir. Mas nesse dia o nosso amor por Deus será exclusivamente dele. E nós estaremos plenamente convictos de que tudo que ele fez é bom, justo e perfeito. Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas é isso que ocorre. Sim. Vou já, viu, minha irmã? Mas não tem como você querer uma coisa que seu filho não quis. Ele rejeitou. Ele decidiu não querer. Então o que você pode fazer? Nada. Você tem que louvar a Deus porque você foi. Lá ser feita a vontade de Deus. E aqui é maravilhoso. Essa pergunta da irmã é maravilhosa. Porque é isso que prova, irmãos, como essa teologia da prosperidade é falha, como esses coaches são mentirosos, porque eles pregam um Deus que satisfaz os nossos caprichos, e não um Deus que faz a sua vontade, e a gente diz, eu não entendo, mas eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito, até quando o Senhor condena quem eu amo porque te rejeitou. A gente vai amar tanto a Deus, que a gente vai entender que todos os que rejeitaram a Ele são dignos da punição. Fala, minha irmã. O sentimento de quê, minha irmã? Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque a gente estará no estado de perfeita alegria, paz e harmonia. E as coisas que aconteceram, ou quem não subiu, quem não foi lá, a gente não vai ficar, porque a ideia que a gente tem é essa, a gente vai ficar no céu assim, cadê fulano? Né? Fulano não veio não. Tem pastor que prega isso, né? Você vai se surpreender quando você chegar no céu e ver fulano, irmão, nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, que pagou o preço da nossa salvação. Você acha mesmo que a gente vai ficar procurando ninguém lá, irmão? Olhando para Jesus? Eu quero saber de ninguém, irmão, eu quero saber de Jesus. Eu quero abraçar o meu mestre, eu quero sentar com ele, eu quero comer com ele, eu quero me alegrar com ele, eu quero saber o que aconteceu, irmão. As primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. Eu quero lá saber do que passou, irmão. Na realidade, essa questão das ruas de ouro, ela é entendida de forma muito literal. Na realidade, essa questão das ruas de ouro, a gente imagina que a gente vai chegar, vai ter um monte de diamante nas portas, não sei o que mais lá, mas ali é João tentando explicar em linguagem humana o que ele viu no céu. Então não significa que literalmente vai ter ouro lá. Significa que o que tem lá é de um brilho, um resplendor e um valor que, como João não tinha como explicar para nós, ele disse, olha, é semelhante ao ouro, mas é muito mais do que ouro. Esses que morreram sem Cristo só ressuscitam no juízo final, sem Cristo. Não, porque já estão mortos. A grande tribulação é para os vivos que ficarem na grande tribulação.
Isso. Depois que morreu não tem mais chance não. Já era. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqueles nossos familiares que já morreram sem Cristo, infelizmente, não há mais oportunidade de salvação. Não, não, não. Essa ressurreição aqui, que nós acabamos de ler, essa ressurreição que a gente acabou de ler aqui é a ressurreição dos crentes. Isso em Apocalipse, irmãos, prestem atenção aqui porque é importante. Essa ressurreição aqui, que nós acabamos de ler, ela é a ressurreição dos justos. Em Apocalipse é chamado de primeira ressurreição. E em Apocalipse Jesus diz assim: bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é Apocalipse 20. É a ressurreição dos ímpios. Eles ressuscitam só para receber um corpo e ser lançado no lago de fogo. Tem mais chance não. Entenderam? Então, Apocalipse é um livro muito complexo. A gente está estudando só primeira e segunda fase. Os irmãos estão fazendo perguntas envolvendo todo o cenário escatológico. E é normal, porque esse assunto gera muitos questionamentos, muitas dúvidas. Queria eu poder parar Atos para a gente estudar escatologia, mas não dá, que a gente tem que seguir, né? Mas vamos lá. Então, vejam bem. Em João capítulo 5, versículo 25, diz: em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É uma figura essa questão dessa trombeta mencionada em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. E aí entra o que o irmão Walter perguntou. Esta trombeta aqui, irmãos, ela é chamada, gravem isso, de a trombeta do arrebatamento. Essa trombeta do arrebatamento, quando ela for tocada, é justamente o momento em que os mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorificado, e nós, os vivos, seremos transformados. E de acordo com o verso 17, juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Esta é a primeira fase da vinda, o arrebatamento da igreja. Aí vamos lá, 1 Coríntios. Eu tenho que passar 5 minutos aqui, irmãos, para eu terminar pelo menos a primeira fase. Isso. Juntar todo mundo e... Isso. É porque essa trombeta aqui, ela marca o momento da ressurreição. Tudo isso acontece simultaneamente, entendeu? Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Vai acontecendo uma atrás da outra. Os mortos ressuscitam, a igreja pronta se une com eles e vai ao encontro do Senhor nos ares. E aí, nós vamos para 1 Coríntios 15. Que entra aqui a pergunta do irmão Walter, né? Que a gente faz uma ligação direta com o piscar de olhos aqui, com o arrebatamento. Mas na realidade o piscar de olhos aqui é uma referência direta à transformação dos corpos, que é o que Paulo fala durante todo o capítulo do capítulo 15. Olha comigo, por favor, verso 52, ó. 1 Coríntios 15, vamos ler do 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, um eufemismo para a morte, né? Nem todos morreremos. Mas todos seremos o quê? Transformados. Então do que Paulo está falando aqui? Da transformação do corpo. Glorificação dos salvos, né? Verso 52, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu aqui, irmão Walter? Esse abrir e fechar de olhos é uma referência à transformação do corpo. É o momento em que os mortos terão seus corpos transformados e a igreja, os vivos, também. Então é uma referência à glorificação. Não é? Junta tudo, né? Isso. Aí nesse abrir e fechar de olhos, meu corpo é transformado, glorificado. O corpo dos mortos que ressuscitaram é transformado, glorificado. E então começa a gente subir juntamente com os mortos ao encontro do Senhor. Primeira fase ainda. Tudo isso aqui é a primeira fase. Arrebatamento é a primeira fase.
Ok? E aí, nós temos isso aqui, irmãos, para exemplificar que essa trombeta, o som dessa trombeta, marca exatamente esse chamado de Deus para que o povo vá ao seu encontro. Tem vários textos que a gente poderia ilustrar, mas não dá tempo. Por exemplo, Êxodo capítulo 19, versículos 16 e 17, Deus toca uma buzina e o povo é convocado ao encontro de Deus no monte, quando Moisés vai receber a lei. Em Sofonias 1, versículos 14 a 18, há uma menção dessa trombeta também. E em Zacarias 9, 14, há uma menção da trombeta com o dia do Senhor. O fato é que aqui, e aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, 17, quando Paulo diz que essa trombeta vai tocar, e a igreja ela vai se encontrar com o Senhor nos ares, ele usou uma palavra maravilhosa aqui, que é a palavra encontrar. A palavra encontrar no grego é a palavra apantesis. E o que significa isso, irmão? Significa sair ao encontro, ir encontrar-se com alguém. A ideia dessa palavra, eu quero que os irmãos entendam isso aqui, ó. A palavra encontrar que você tem aí em 1 Tessalonicenses 4,17, apantesis, é a palavra que é usada para a noiva que saía da casa do seu pai para encontrar-se com o seu noivo no meio da rua e de lá o noivo levá-la para a casa do pai. Tudo isso aqui está conectado, irmão. Porque o que o texto está dizendo aqui é que quando essa trombeta tocar, os mortos ressuscitarem e nós juntamente formos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, o texto está dizendo que a igreja, conforme Efésios 5, está sendo preparada como uma noiva, para que quando o noivo vier, nós saiamos do nosso lugar, a terra, e nos encontremos com o noivo nos ares, para de lá ele nos levar para a casa do Pai. Isso é lindo demais, irmão. Qual a história que a gente poderia ilustrar aqui? Me deem 5 minutos aí, por favor. Abram comigo Gênesis, capítulo 24. Versículos 62 a 67. Gênesis 24, versículos 62 a 67. Nós vamos observar aqui o casamento de Rebeca com Isaac. E nós vamos perceber que esse encontro de Rebeca com Isaac é uma figura do nosso encontro com o Senhor Jesus, o nosso noivo, o nosso esposo, o esposo da igreja. É muito bonito entender isso aqui, irmãos, porque na nossa cultura brasileira é diferente, né? Na nossa cultura brasileira, os casados provavelmente namoraram assim. A gente ia para a casa da menina, né, assim? Sentava na calçada, a cultura mais antiga. Hoje, geralmente, a vida dos jovens hoje está tão corrida que eles namoram mais pelo WhatsApp do que mesmo junto, né? Mas a gente ia lá, né, sentava no banquinho. Quem viveu esse tempo aí, irmão? Só eu? Sentava no banquinho, 10 horas o pai já botava uma cara feia danada, o cara tinha que se levantar e ir embora. E a gente ficava vindo lá. Era fácil. Na cultura judaica, não. Na cultura judaica, o noivo ia lá, firmava um compromisso de noivado, deixava um presente com a noiva e sumia. E já ia trabalhar para preparar a morada para ela. Estão entendendo como é as coisas? E durante esse tempo, irmão, eles não se falavam. Ele mandava um amigo dele de confiança na casa da noiva para trazer notícias da noiva para ele e também para levar notícias dele para a noiva. E durante esse período ele está preparando o lugar para a noiva. Quando chegava o dia do casamento, o noivo saía da sua casa, da casa do pai, aí ia buscar a sua noiva na casa dela. E quando ele chegava na metade do caminho com uma cerimônia bonita, a noiva saía com um véu, partia correndo, encontrava-se com ele no meio da rua e dali ele levava ela para a casa do pai em uma cerimônia bela e maravilhosa, durante a noite com luzes acesas. Você está lembrando da parábola das virgens, né? É isso mesmo. Era assim o casamento judaico. E é essa figura que Jesus fala do nosso casamento com ele. Veja aqui o que é que aconteceu, ó. Gênesis 24, 62 em diante. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoi,
porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu quem? Isaque. É a mesma coisa que a gente vai ver, Jesus, não é? E lançou-se do camelo e disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha a palavra encontro aí, né? E o servo disse: este é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e assim ele a amou-a. Vocês entenderam aqui? O que aconteceu? O amigo, que era o servo de Abraão, Eliezer, foi na casa de Rebeca, firmou o compromisso, trouxe ela para o encontro com quem? Com o noivo, com Isaque. Quem Rebeca representa? A igreja. Quem é o amigo que foi lá? O Espírito Santo. E quem é o noivo? E o que é esse encontro? Arrebatamento. Você está entendendo agora? Há uma poesia envolvida aqui. E para terminar, abre comigo Mateus 25, versículo 6. Mas nós vamos ler do 1, né? Eu já estou terminando, viu, irmãos? Porque o assunto é bom, escatologia é bom. Se vocês quiserem saber mais sobre os pormenores da escatologia, irmãos, eu tenho muito vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Eu tenho vídeos lá sobre a sequência dos eventos futuros. Tem uma live que eu fiz com a irmã Lívia, acho que ela lembra, né? Nós temos uma live sobre escatologia. Está lá no meu canal. E ela me fez um monte de perguntas. Um monte dessas que os irmãos fizeram aqui. E a gente tirou as dúvidas lá e está lá salvo no canal. Assistam. Tem muita coisa lá sobre escatologia. Não, é o YouTube. O canal do YouTube. O canal do YouTube. Vamos lá. Vamos ler Mateus 25. Meu Deus, estou passando da hora. Eu fico doidinho. Vamos ler do 1 bem rapidinho. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha a palavra encontro aí de novo, ó. Ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Chamo só atenção para o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, o quê? Sair-lhe ao encontro. Agora faça a conexão com 1 Tessalonicenses 4,17. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Para quê? Para o encontro, para encontrar o Senhor nos ares. Aqui pode ser uma questão do amigo do noivo, e alguns teólogos dizem que isso pode ser simbolizado pelo som da trombeta. Também pode ser um som. Em relação à parábola aqui, o amigo do noivo, desse grito, né? O Espírito Santo, que acorda, que desperta a igreja. Isso aqui é maravilhoso, irmão, porque... Oi? Esse tardando aqui, quem explica isso é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3. Para muitos a vinda parece demorada, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então, para nós parece que está demorando. Já passaram 2000 anos de história. Mas na realidade, ele cedo vem. É porque o tempo dele não é o nosso tempo. Deixa eu terminar aqui só para a gente entender. Oi? Essas lamparinas aqui? Essas lamparinas aqui falam mais da prontidão. O azeite, símbolo do Espírito. O fogo, símbolo do fervor espiritual, que a gente vê como luz, mas é fogo. Então, é uma parábola totalmente voltada para o despertamento da igreja, para que esteja pronta, cheia do Espírito Santo, e que não vacile, para que quando ele vier, ela esteja pronta para subir. Isso aqui é interessante, irmãos, porque esse encontro aqui, a palavra que aparece aqui para encontro, é a mesma palavra que aparece para encontrar em 1 Tessalonicenses 4,17. Ampânteses. E o que significa tudo isso que a gente falou hoje? Tudo isso que a gente falou hoje é a primeira fase da vinda. O arrebatamento compreende
toda a primeira fase da vinda. E somente no sistema de interpretação que eu trouxe para vocês hoje, pré-tribulacionista, é que a igreja vai para o céu. Porque aqueles que dizem que a igreja passará pela grande tribulação é meio que uma loucura. Porque pensam comigo, eu já estou na conclusão. Jesus volta, a igreja passou pela grande tribulação, olha a loucura. A igreja passou pela grande tribulação. Jesus volta, pega a igreja, sobe para o céu, mostra o céu, aí a igreja fica aqui. Que beleza. Não, mas bora voltar. Bora. Chegou a hora de eu julgar a nação. Poxa, e eu vim fazer o que aqui no céu? Nada, eu só vim mostrar, mas nós temos que voltar que eu tenho que julgar a nação. Não parece loucura? Eu brinco quando eu estou debatendo com eles, eu chamo a teologia do ioiô. Você sabe o que é ioiô, não sabe? Subiu, desceu. Não cola, irmãos. O arrebatamento é um momento único. Antes da grande tribulação começar, a igreja sobe. Quando a igreja subir e iniciar as bodas, então a grande tribulação começa aqui. Aí sim, aí a gente passa 7 anos no céu. Aí todas as referências bíblicas que diz que a gente vai para o céu, se cumpre nas bodas do Cordeiro. Se cumpre aqui. O quê? Durante um certo período, sim, os 3 anos e meio será normal. Mas quando o anticristo se revolta contra Israel e Deus começará a despejar as taças da sua ira sobre a terra, aí haverá alterações climáticas, cometas cairão, os rios serão afetados, essa parte dos peixes morrerão, o sol aquecerá infinitamente mais, pessoas morrerão queimadas no meio da rua pelo sol, acontecerá muita coisa terrível durante a grande tribulação, porque a grande tribulação é também a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, e a igreja não foi destinada para a ira. Sete anos. Sim, sim. Agora o que nós não sabemos é o que é. Sim. Sim, sim. Porque é um reino. Sim, porque é um reino, e no reino haverá serviço. O céu não é um lugar onde a gente vai ficar tocando harpinha, cantando. Não, os seus servos os servirão, diz Apocalipse 22. Então haverá trabalho aqui. O que não haverá? Cansaço. Que as primeiras coisas passaram. A gente chama em teologia de palingenesias. Na realidade é uma criação nova, diferente da criação do Gênesis. Muito melhor do que Adão e Eva antes do pecado. Muito melhor. Irmãos, deixa eu fazer uma oração rápida. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Na próxima aula nós possamos continuar, que o Senhor nos dê sabedoria, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão dispensados. Se alguém quiser fazer 3 perguntas, eu respondo mais 3. Mas está dispensado, quem quiser ir embora. Próxima aula a gente vê a segunda fase da vinda. E amanhã tem culto da família. Venham, amanhã eu estou aqui com os irmãos também.